Nós iniciamos hoje então uma série de domingo à noite com mulheres especiais pregando a palavra de Deus, especialmente aqui no altar da igreja. Eu quero convidar a Pamela para vir aqui à frente, em nome de Jesus. Boa noite. A gente aprende fazendo curso de teologia que não pode dizer que está nervosa, porque senão pode transmitir que você não leu a palavra ou você não sabe o que você vai falar. E eu quero te falar nessa noite que eu estou nervosa, mas não porque eu não estudei a palavra, mas é pela responsabilidade de levar a palavra, aquilo que o Espírito Santo trouxe. Porque quem convence não vai ser eu, não vai ser as palavras lidas aqui, ou falado, ou pregado aqui, que vai fazer a diferença na sua vida. Só vai fazer sentido se o Espírito Santo te convencer, senão vão ser apenas palavras lidas e mais nada. Eu queria orar antes de mais nada. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Eu estou aqui, Senhor Jesus, como vaso, Senhor Jesus, nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor me use, Senhor, da maneira que o Senhor deseja, Senhor Jesus, da maneira a qual o Senhor se agrade, Senhor Jesus. Estou aqui, Senhor Jesus, como odre, Senhor Jesus, para que o Senhor venha derramar do teu vinho, Pai, do teu vinho, Pai. O odre, ele não escolhe o vinho que vai ser derramado, o vaso não escolhe da forma que ele vai ser feito, Senhor Jesus. Ele simplesmente se coloca à disposição do oleiro, Senhor Jesus, e daquele que vai derramar o vinho. Senhor, então, em nome de Jesus, usa-me, Pai, a minha vida, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, comigo e através de mim com meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu peço para que os irmãos abram a Bíblia em Deuteronômio 6, 3. Você perdeu. Tá aqui. O irmão Fábio, ele disse que a gente tem subida ao monte toda quinta-feira. E na quinta-feira eu estava muito nervosa, porque eu ainda não tinha... Na verdade, quando a Lu me mandou mensagem, a Lúcia mandou mensagem e depois ela me ligou. Respondi, ela me ligou. Falei, aconteceu alguma coisa, né? Que ela ligou assim, e aí quando ela falou o que era, eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu fiquei tão nervosa que eu pensei assim, será que eu tinha que orar para ter acontecido alguma coisa? Porque eu achei que, né, pregar a palavra é bem difícil, ainda mais aqui no altar. Mas eu falei para ela, eu já estou nervosa só de você falar. E ela, calma, Deus vai te usar, é assim mesmo. E quando chegou na quinta-feira eu falei assim, eu estou nervosa porque eu ainda não tenho a palavra. E aí me foi dito assim, calma, o Senhor vai te dar a palavra essa noite. E Ele me deu, Fábio. Amém, porque quem me disse que Deus ia falar comigo naquela noite foi o Fábio. E assim foi. De manhã cedo eu acordei, 5 horas da manhã, gente, para abrir a palavra, para ler e ao mesmo tempo para orar por uma pessoa que falou assim, Deus não vai te deixar dormir enquanto você não orar por mim. E eu saí colocando a mão na cabeça dela, eu, tá abençoada em nome de Jesus, pronto, já orei. Vai em paz, né? Mas aí, às 5 horas da manhã, estava eu lá e eu pensando, Deus... Eu preciso dormir, eu vou trabalhar, eu preciso dormir, eu preciso estar com a mente boa, porque eu recebo um monte de falas, né, durante o dia todo. Então, eu falei, eu preciso dormir. E o Senhor, não, vai escrever aquilo que eu vou te mandar. Eu falei, amém, então, né? Não era a palavra que eu gostaria, porque eu pensei que o Senhor fosse me dar uma palavra assim, poxa, não, nossa, assim, sabe, de a bênção do Senhor, né? Bem, mas... Não é isso, mas como eu falei, seja o Senhor. Vamos lá, Deuteronômio 6, 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta com os cumprires, para que bem te suceda. E muito te apliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a primeira coisa que o Senhor me fez foi a pergunta:
Qual tem sido a sua terra prometida? O que você tem esperado dela? E o que você tem feito? E a luta que você tem combatido para chegar até a tua terra prometida? E aqui, Deus, Ele promete algo no físico. Isso lá atrás, no Velho Testamento. Ele te prometeu algo no físico, né? Prometeu a esse povo. Mas a esse povo, Ele não prometeu que ia ser fácil. Ele disse que a terra... gente, pode sentar. Estou vendo todo mundo em pé, agora que eu me toquei. Olhei para a Marisa e ela... ela fazendo sinal. Desculpa. E nessa terra, o Senhor não prometeu para o povo que ia ser fácil. Em momento nenhum, Deus girou para esse povo e falou assim, a terra mana leite e mel, vai ser super tranquilo. Deus não prometeu isso. Deus fez uma promessa a Abraão também, em Gênesis 12, e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E assim foi com Abraão. Abraão, ele passa por diversas dificuldades. Finge até ser irmão de Sarai quando ele chega no Egito. Porque antes dele chegar no Egito, a terra estava passando fome. Tinha fome na terra. Assim diz a palavra do Senhor. Então não era fácil. Não foi fácil Abraão chegar até a terra que o Senhor ia mostrar a Abraão. E aí passa. Mas a bênção de Abraão chegou. E a bênção do povo de Israel também chegou? Chegou. Vamos lá em Números 13, 27. Deixa eu só achar aqui. Gente, eu vim com a Bíblia marcadinha. Para não me perder. Bom, em Números 13, 27. Ele diz assim. Essa é a parte que os espias, eles chegam até Moisés e contam o que eles foram ver na terra, né? Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jabuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Até aí. E o povo, antes de espiarem a terra, eles ficaram maravilhados com a promessa que o Senhor tinha dado para eles, né? Olha, eu vou dar uma terra que mana leite e mel. E ali vocês habitarão, porque essa é a terra que eu prometi. E eles ficaram, oba, imagino, né? Eu agora conjecturando na minha fala. Oba, glória a Deus, olha só, esse Deus é tremendo. E ali foram. Só que o que eles não imaginavam, que o Senhor deu a terra, mas Ele também não disse que ia ser coisa fácil. Aqui na Bíblia estava escrito, quando Ele prometeu que ia ser fácil? Não, Ele prometeu uma terra que manava leite e mel. E assim foi. Ele prometeu, Ele cumpriu, porque a terra realmente fazia o que Ele falou a Moisés, a terra ia manar leite e mel. Só que, quando eles começam a chegar lá na terra e ver isso tudo, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. Murmurar pela terra que Deus tinha prometido a eles. Até então, era felicidade, era júbilos, eu acredito que até festa eles fizeram, mas eles começam a murmurar. E eles não só começam a murmurar e difamam a terra. Porque eles falam assim, pô, mas lá tem gigante, mas lá tem não sei o que. E aí eles vão botando N situações. E o mais glorioso ainda é que eles não enxergavam como Deus enxergava. Deus, Ele quando te dá a promessa, Ele cumpre. A palavra dele diz que Ele é fiel para cumprir. Mas a gente nunca vai saber qual é o caminho que vai ser percorrido. Porque não é sobre nós, mas é sobre Ele. É sobre Ele. Sempre vai ser sobre Ele. Nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser sobre eu. Nunca vai ser sobre a minha vontade. Mas a vontade do Pai. Essa é a mais importante. E não temos a visão dele. Não temos. Porque quando Deus deu a terra para eles,
Deus enxergou o povo dele como gigantes e não como homens pequeninos. Mas, Pamela, não, porque a palavra dele diz o seguinte, que os gigantes olhavam eles como gafanhotos, assim está na palavra. Mas aqui, Deus sabia quem eles eram. Eles eram o povo de quem? De Deus. Se eles eram o povo de Deus, o que impedia eles de conquistar aquela terra que Deus deu a eles? Nada. Mas o olhar deles não era que eles eram um povo de Deus. O olhar deles era para as situações, para os problemas que ali estavam enfrentando. Mas Deus tinha um olhar para a gente, um olhar para eles com um potencial incrível, diferenciado. Quando a gente está muito fraco, o apóstolo Paulo diz, quando você está fraco, é aí que sou forte, né? Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. E é assim que Deus via eles, com um potencial incrível. Por quê? Porque ele é o general e ele estava na frente desse exército, a qual ele levantou, para poder fazer o quê? Conquistar a terra prometida. Se você pegar a Bíblia, você nunca vai ver o povo de Israel indo para uma batalha e sendo em maior quantidade. Por quê? Não era em maior quantidade. Tinha as batalhas que eles nem precisavam lutar. O Senhor já ia na frente de tudo. Mas por quê? Volto a repetir. É porque é Ele, é para Ele, é sobre Ele. Tudo está relacionado a Ele. Se você está aqui hoje, é porque Ele olha para você diferenciado. E é tanto sobre Ele, para Ele, que Ele diz que você e eu, nós somos imagem e semelhança. Então isso quer dizer que não é por você, mas é por Ele e para Ele, aonde são feitas todas as coisas. E aí, em Números 14, 1:4, fala sobre o povo que queria fazer, né? Como que eu posso falar? Ele murmura e fala assim: ai, Moisés, preferíamos ir para o Egito. Ué, mas você quer ir para o Egito? Sim, porque lá eu comia, lá eu bebia. Só que o Egito te fazia escravo, você não tinha escolha. Você trabalhava para você comer. E nem era em grande quantidade. Porque quem dizia que você ia comer ou não, não era você que decidia. Mas era as patentes, né? Vamos assim se colocar. Mas o povo preferiu olhar para quê? Para o Egito. Não, o Egito era muito melhor. Eles apanhavam, eles eram escoteados, eles eram vendidos, eles tinham tudo. Eles tinham tudo que era ruim. Mas assim mesmo, eles preferiam isso do que ir lá e lutar contra gigantes. Depois de tudo que eles sempre viram. Viram coluna de fogo, viram o mar se abrir, eles viram qualquer coisa. Todo tipo de milagres de Deus, né? E Deus o tempo todo tentando, se eu posso falar assim, né? Mas o que a minha visão olha é que Deus tentando mostrar para eles o tempo inteiro que Ele era Deus e que estava com o povo. O tempo todo Deus prova para a gente que é com a gente. Ele precisa disso? Não. A palavra de Deus diz que Ele é soberano. Se Ele é soberano, Ele não precisa do teu aval ou não. O reino dos céus vai continuar com Ele lá. A glória dEle vai continuar lá. Ele não precisa de você. Mas Ele te ama tanto que Ele diz assim: ah, mas você faz falta para mim. Porque o olhar dEle é diferenciado. Eu quero que vocês abram agora em Apocalipse 21, 9. Espera aí que eu marquei. Olha os papéis caindo da marcação. Pode cair não, meu filho. Apocalipse 21, 9 vai falar sobre a Nova Jerusalém. Então veio um dos 7 anjos que tem as sete taças cheias dos últimos 7 flagelos. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12
portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara de 12 mil estádios. Eu fui ver 12 mil estádios, dá mais ou menos 2.400 quilômetros. É chão para raio. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados medidos de homens, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Vou para o 22:1. Então me mostrou o rio da água o rio da água, da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Por que eu comecei falando de Canaã lá atrás? Comecei a introdução. E o Senhor me levou a dizer o seguinte: porque nós estamos igual aquele povo. Ele nunca te prometeu algo no físico. Nunca. A palavra dele no Novo Testamento não foi físico. A palavra dele no Novo Testamento foi algo nos céus. E ele diz que a Nova Jerusalém, ela descerá para a gente. Mas a gente fica correndo atrás das coisas físicas. Há pecado nisso? Não, nenhum. O pecado está aonde você coloca essa sua prioridade. Se é na frente de Deus, então há pecado nisso. Há um erro nisso. Outra, né? Todo mundo diz assim, né? A maioria das pessoas que eu converso não, quando eu estou passando por um problema, eu vou lá, me ajoelho e vou orar e vou buscar a Deus. Eu acho que eu faço a mão inversa. Eu vou lá e falo: Deus, eu estou zangada com você e não quero orar. Poxa, Deus não fez o que eu queria. Mas nunca vai ser sobre mim. Sempre vai ser sobre Ele. E não é assim que Ele vai resolver a minha situação. Só porque eu fiz um bico, chorei. Como Deus já falou para mim, me entregou uma revelação. Eu pedi para a pessoa que me revelou para não contar nada para o meu marido, né? E nem para minhas filhas. Mas agora eu vou falar. Deus gerou para mim e falou assim: deixa de ser garota mimada e para de fazer bico. Porque quem sabe que você precisa sou eu e não você. Você acha que você sabe. Então,
Então, se coloque no seu lugar. Aí eu, uau, né? Tipo, um pai exortando uma filha. Mas por quê? Porque ele deixou de me amar? Não. Pelo contrário, é porque ele me ama tanto que ele quer me ver diferenciada. E faça você a diferença. Se você hoje está aqui, é para você fazer a diferença. Só que, o que eu preciso fazer para entrar nessa terra prometida que ele me prometeu, Canaã? Né? Vou assim colocar o nome da Nova Jerusalém em terra de Canaã, certo? É uma terra que mana leite e mel? Sim, com certeza. Melhor do que a que ele prometeu no físico. Porque no físico o povo pôde ver. Segunda coisa, toda vez que ele promete algo para você, você precisa construir algo? Não, não precisa. Quando ele deu a cidade de Canaã para o povo de Israel não precisou ir lá e construir casas, isso, aquilo. Ele foi lá, conquistou a terra, tirou os gigantes e fez o quê? Moradia na terra. Aqui na palavra de Apocalipse 21 que a gente leu, a Nova Jerusalém está aí, está para mim, está para você. Quem escolhe entrar nela? É você que escolhe entrar nela. Deus veio para anunciar essa Nova Jerusalém para a gente. Para dizer, olha, a Nova Jerusalém está lá. Mas aqui está tão perto de você que eu estou aqui. Para dizer que ela é palpável. Mas para isso, você precisa conquistar. Mas não construir. Por que não construir? Porque ela já está construída. Se vocês prestaram atenção, o Senhor disse aqui, quer ver? Cadê? Aqui, no 21, 23, Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus iluminou. Iluminou, ele não está no presente e ele não está no futuro. Está dizendo o seguinte, que ele está lá. Ele sempre estava iluminando essa terra. Então essa terra que a gente vai possuir, ela já existe. E ela é iluminada. Porque quando ele construiu ela para a gente e não para ele, ele pegou e falou, não, deixa eu fazer logo a iluminação. Quando a gente passa no local onde já tem luz, a gente, não, lá está tudo iluminado, né? O prefeito lá iluminou. Quer dizer que ele já manteve tudo aceso. Mas, aí eu te pergunto, Jesus disse que ia ser fácil você morar na Nova Jerusalém? Ele te prometeu facilidade? Não, ele não te prometeu. Mas a gente fica assim, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma profecia, e isso vai se cumprir. Mas não do meu jeito. E é a hora que a gente não entende que não é do nosso jeito, mas é do jeito que o Senhor quer e como Ele deseja. Às vezes as nossas tribulações, né? Os nossos vales e tudo mais, é para forjar a gente, é para forjar o nosso caráter. Mas não significa que vai ser fácil. Nunca significou isso. Não foi fácil para Jesus que desceu do céu e veio aqui para poder anunciar Ele mesmo. Você imagina se ia ser fácil para a gente. Não é fácil. Mas tem duas coisas que a gente precisa ter para conquistar a Nova Jerusalém. A primeira é fé. Porque você não precisa construir nada, lembra disso? Você precisa ter fé naquilo que o Senhor declarou para você, onde está escrita a tua palavra. E a segunda coisa, coragem. Por que coragem? Porque em Mateus 11, 12 ele vai dizer o seguinte, vou pegar só a parte que eu quero. O reino dos céus é tomado à força. Se é tomado à força, não é qualquer movimento seu que vai fazer a diferença. Tem que ser um movimento corajoso, um movimento audacioso. Por que isso, Pamela? Por exemplo, eu dou um exemplo clássico. Nós saímos do Barro Jockey, né? Para mim ficou bem distante, muito difícil, né, gente? Pô, tava pertinho de casa. Podia sair 5 minutos antes de começar o culto. 3 minutos eu já estava lá, já ainda sobrava 2 minutos ou 1 minuto. Vim para cá, foi um desafio. Ainda mais porque o Ministério de Louvor, né, a maioria da minha família faz parte. Então, eles têm que chegar aqui muito cedo. E aí há o problema, porque ou eu venho cedo, ou eu mando mensagem para a Cici e falo, Cici, aí ela, já pode, vou passar às 6h10. Ela já até sabe, quando eu mando uma noite, ei, Cici. Então, ficou muito distante.
Isso é audácia, vir para cá. Mas não é ruim, não. É algo bom. É algo que a gente vai ver diferenciado. É difícil estar aqui? Muito. Há muitos desafios? Sim. Você acreditou logo de cara? Não. Então por que você continua aqui? Porque eu creio que Deus falou algo, então Ele vai cumprir. Não importa o tamanho que demore, mas Ele vai cumprir. E se a gente está embaixo de uma promessa e de uma obediência, Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dEle. Mais uma vez, não é por nós, mas é por Ele. E é isso que eu e você precisamos entender. E agora, o que seria diferente da gente pegar e entrar na terra prometida? O que seria diferente das murmurações? Não seria nada diferente. O problema é que a gente está o tempo todo querendo o Egito. Sempre. Por quê? Porque você chegar e conquistar a terra é muito dificultoso. Você conquistar... Tem um memezinho, o Anderson adora esse meme, né? Ele diz o seguinte, é um cara, eu não vou saber falar direito, né? Mas ele diz assim, negócio difícil é ser crente. O povo abre mão de um monte de coisa, não pode isso, não pode roubar, não pode matar, não pode beber, não pode um monte de coisa. E no final da vida ele nem sabe se ele vai para o céu. O povo difícil é ser crente. E quando o Anderson me mostrou, ele falou assim, você ri de qualquer bobagem. E aí quando eu ri, eu comecei a rir, sem parar da minha barriga doer de tanto rir. E depois eu virei e falei, nossa, não é verdade isso? Porque quando você vem para a igreja, né? Quando eu me converti mesmo, que eu vim na igreja, que era aqui em Itapuã, mas mais lá para dentro do bairro, perto da pracinha, eu falei assim, nossa, eu acho que vai ser tudo mais fácil agora. Pô, agora eu aceitei Jesus. Se eu aceitei Jesus, as coisas na minha vida têm que mudar, né? E aí eu fui entendendo que não é assim que a banda toca. Não vai ser do jeito que eu quero. Pelo contrário, eu estou tentando conquistar esse reino à força, mas muita força. Porque tem horas que eu quero abrir mão dele. Tem horas que eu murmuro sim. Quando o Senhor começou a falar sobre, então volta a ser escravo no Egito. E eu falei, nossa Deus, calma, vai devagar. Eles, sim, então volta. Se é bom, volta. Olha lá o que você buscava no mundo. Você não vai encontrar aqui comigo, realmente. Porque eu não sou desse mundo. Se eu não sou desse mundo, você não vai me encontrar aqui. E aí eu comecei a olhar, eu falei assim, não, Senhor, o Senhor tem razão, né? O Egito é para você alimentar a sua carne, mas não o seu espírito e a sua alma. E eu fui buscar, né, o que significava Egito. Aí vem lá, palavra grega, que é uma palavra difícil, significa mansão do espírito de Patirá. Eu acho que é isso que se fala, tá, gente? Era um deus egípcio que criou outros deuses e o mundo e suas criaturas. Olha isso. E aí eu falei, nossa, Egito puro é lugar de quê? De escravidão. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não te faz escravo. Ele dá a escolha para você servi-lo ou não. Se você quer entrar na Jerusalém, ele vai ficar muito feliz. Mas se eu decidir não entrar, aí é um problema seu. O problema não está nem no seu amigo e nem no colega do lado. A responsabilidade de você não entrar é sua, totalmente sua. As atitudes que te levam a não entrar no reino é sua, de mais ninguém. Mas fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Problema é de fulano e de cicrano. Cada um vai encontrar Deus no dia do juízo. Mas o seu problema é seu problema. No dia do juízo, ele não vai te perguntar assim... por que você não fez isso? Porque o fulano, sabe? Ele fez assim, assado. Porque em casa o meu marido e eu, nós brigamos. Mas não é sobre o seu marido. É sobre a sua atitude e o seu comportamento. A responsabilidade de você entrar na terra prometida é tua. A responsabilidade de você entrar na Nova Jerusalém é sua. Não é do seu marido, não é dos seus filhos, não é do seu pastor, não é da esposa dele, não é de ninguém. É sua. Porque a palavra que é pregada aqui, ela é pregada. A Bíblia é aberta e lida. Mas lembra o que eu falei? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, se você vai deixar ele entrar porque ele está batendo na porta, aí é com você. Não é com a gente, mas é com você. Às vezes eu sento e falo, essa palavra não é para mim, não. Fulano que devia estar aqui. Normalmente é sempre meu marido, né?
Anderson que devia estar aqui, escutando isso. Sou eu não. E o Espírito Santo fala assim, não, é você mesmo. É para você a palavra, não é para o outro. E quando Deus me deu a palavra, eu falei, nossa Deus. Ele falou, mas é para você. Eu falei, eu sei, eu me vejo igual aquele povo, murmurando também. Na terra onde eu saí, e quando eu olho para aquilo que Deus me transformou, eu falo assim, não Deus, para lá eu não quero voltar. Mesmo no momento mais difícil na minha vida. Aí eu falei, não Senhor, eu não quero ser escravo. E ele, mas está parecendo. Está parecendo. Porque o que a gente sempre quer fazer é juntar tesouro aqui na terra. E aí em Mateus 6,19, eu peço para que os irmãos abram a Bíblia, Mateus 19. Ó, outro papel caindo. Mateus 19. Espera aí que tá difícil aqui. Pronto. Mateus 6,19, tá, gente? Desculpa. Estava certinho minha Bíblia. Aí. 6,19 vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembra que eu falei sobre qual a prioridade que você está tendo? O Deus, eu sempre ouvi dizer isso, o pastor sempre prega sobre isso, é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus de troca. Eu não subo no altar para que Ele me abençoe. Eu subo no altar para ser canal dEle. Mas se Ele quiser fazer ou não quiser fazer, isso não cabe a mim. A virar para Ele e falar, Senhor, eu só subo se isso acontecer. Ele diz, não, isso não é sobre você, é sobre a minha palavra, é sobre aquilo que as pessoas vêm e pregam no meu nome. As pessoas entoam louvores e fazem quem está sentado aí chegar um pouco mais próximo dos céus, mais próximo de Deus. E o Senhor me falou, e o Egito, ele não foi feito para você e nem para mim. O Egito é lugar de escravidão, marca isso. Eu não quero voltar da onde Deus me tirou, não quero. Porque aonde Deus tira a gente, é porque a gente não quer estar lá. Mas o Senhor Jesus não disse que ia ser fácil. Mas eu vejo muita gente que adora ficar no vale e no deserto. Você passa um tempo, pergunta para a pessoa, estou no vale. Eu fico pensando, meu Deus, esse vale não acaba não. Mas tudo bem, é o vale dela, não é o meu, Deus sabe, né? Ah, você também, irmã? Não estou não. Estou no deserto. Aí eu... Tá bom. Aí não sei o que, não tá bom não? Não tô. Nossa, eu tô no vale e no deserto tudo junto. Falei, tá bom então, o negócio tá bom, hein? Então tá ótimo. Só que não consegue ver que lugar de vale, de deserto é lugar de passagem. Não é local para você se apropriar e ficar lá sentada. Não é. As maiores experiências que eu tive na minha casa, eu agradeço muito ao Senhor. Foram no vale que nós passamos. E eu aprendi que o vale, ele é pra gente e não pro outro. O vale é para Deus forjar você a estar nele, diante dele. Às vezes o Anderson pouco conta algumas coisas, mas uma das coisas que nesse vale eu passei e vi a mão do Senhor nisso foi... Uma vez eu virei e o gás acabou na minha casa e a gente estava muito ruim. E eu virei e falei assim, eu não quero ligar para o meu pai, não quero ligar para ninguém para pedir o gás. Aí eu lembrei, numa conversa, né, a gente trocava muito conversa, a gente se reúne com os nossos amigos, e lembrei que o Rafael, ele contou que o tio dele orou, e teve gasolina, e da outra vez foi o gás, e ele botou a mão assim no gás, orou e o gás voltou. Aí eu virei no desespero, né? Eu virei para Deus e falei assim, Deus, botei a mão no gás e falei, Deus, olha, eu sei que o Senhor não faz o mesmo milagre, mas eu sei que o Senhor é fiel. Eu te peço, volta com o gás até o Anderson chegar com o dinheiro do gás.
Gente, pasme você, foi instantâneo. Eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Foi instantâneo. O gás, pum, voltou sem eu apertar o negócio. Falei assim, meu Deus, que poder é esse, né? Beleza. Passaram-se 20 dias. O Anderson abriu a porta de casa e fez bem assim, ó o dinheiro do gás. Só que ele falou isso 8 da noite. Ele podia ter falado isso no outro dia, né? E aí, quando ele falou isso, sem brincadeira, o meu arroz estava no fogo. Eu me lembro disso porque foi muito rápido. Quando eu volto no fogão, eu falei, não acredito, o gás acabou uma hora dessa, tinha que acabar na hora que eu estava... E aí nada, e eu só murmurando, porque o gás tinha acabado. Aí o Espírito Santo na hora virou para mim e falou assim, aqui, você lembra da oração que você fez para mim? Aí eu, não lembro não. Aí depois eu lembro sim. Aí ele, você falou que era até ele conseguir o dinheiro do gás. E ele conseguiu. E eu falei assim, é verdade, amém Jesus, glória a Deus por isso. Só pude pedir o gás no dia seguinte, porque já não tinha ninguém entregando gás, né? Mas assim, e isso tudo, o Senhor vai me trazendo à memória. Foi bom esse vale? Foi maravilhoso. A minha família pode ver a mão do Senhor o tempo todo, abençoando a gente. Mas, eu falo para você, então você entraria no vale de novo? Não, Senhor, assim, só poupa a gente só um pouquinho. Não entraria no vale. Gente, Deus forjou a gente. Mas eu não queria ficar mais naquele vale. Não queria. A minha experiência, a experiência do meu marido, das minhas filhas foram suficientes. Eu falei, Deus, chega. E quando às vezes a gente não quer fazer aquilo que Deus quer, o Senhor fala assim, vou mexer onde mais dói. O mais engraçado, ele usa alguém que eu nem conheço, nunca vi na vida, para poder virar para mim e falar isso. Para mim e para o meu marido. Mas Deus ainda está ali tratando com a peça, né? Ele é difícil, né, amor? Só um pouquinho. Mas ele nunca me prometeu que ia ser, nunca me prometeu facilidade quando eu aceitasse ele. E quando eu servisse a ele, ele nunca me prometeu que ia ser fácil eu servir a ele. Ele nunca me prometeu nada disso. Mas ele sempre advertiu a gente. Como? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João 16:33. João 17:15, não peço que os tires do mundo, mas guarde-os do mal. João 10:10, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é isso que Jesus te promete. Ele te promete uma vida abundante. Aqui na terra? Não. Ele te fala isso na Nova Jerusalém. 1 Pedro 2:11, ele vai falar, quer ver? Ele vai falar assim, somos peregrinos e forasteiros. Então, se você é peregrino e forasteiro, é sinal de que você não é desse mundo, correto? Você só está aqui de quê? De passagem. Então, morar no vale, ficar no Egito, significa que você é peregrino na terra? Não, nem forasteiro, porque você quer ficar lá. Toda vez que Deus te tira, aparece uma coisa, é o imã, vai lá e vai catar. Deus te dá algo bom, aí você olha para esse algo bom, tá bom. Mas aí você vai lá na lixeira, a qual Deus já jogou fora, você vai lá catar aquele lixo lá de novo, para trazer de novo. Parece até que é legal, você ficar lá buscando o tempo todo aquele lixo, e ficar vivendo aquilo ali. E o Senhor fala, não, eu tenho muito mais para você. Muito mais do que você pode imaginar ou pensar. É esse o caminho que o Senhor nos tem. E o mais incrível de tudo é que quando a gente for morar lá na Nova Jerusalém, vai estar perfeito. Eu só vou precisar morar, mais nada. Nem a veste que eu vou morrer, Deus diz que eu vou levar. Nada, você não vai levar nada. Porque até o teu corpo, tudo que você tem será de outra maneira. Não será esse que você viu. A Lala virou e falou assim, tomara que... tenha, como é que é? Manicure, né? Pessoa para fazer o cabelo, né? Aí eu falei, nossa, tomara que eu venha com o olho assim, puxado, né? Sem barriga, sem nada, né? Então a gente fica imaginando um monte de coisa, porque o nosso corpo vai ser, esqueci o nome que dá, glorificado, é um novo corpo.
se é um novo corpo. Eu falei assim, Deus, o Senhor diz o seguinte, aquilo que será ligado na terra será ligado nos céus, então nada mais justo do que eu já pedi agora, né? Então eu começo já a pedir. E o Senhor fala assim, eu vou rir de você. Né? Tudo já está pronto. Você não tem direito de escolher nada. Já está tudo pronto para você. Você só precisa abrir essa terra. Né? Você só precisa conquistar isso, não construir, que é diferente. E quando Jesus veio, ele veio dizer sobre isso. Sobre a eternidade. Aonde você quer passar a sua eternidade? Qual tem sido a terra prometida que você está buscando? Se você ainda não encontrou, é porque a terra prometida que você está buscando não é a que Deus tem para você. Não é aquilo que Deus veio anunciar. Posso correr atrás de emprego? Pode. Posso correr atrás de algo melhor? Claro que pode. Pode e deve. Só que não bote isso em primeiro lugar. Bota o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu entendi isso, o Senhor falou assim, buscar o meu reino é o quê? É buscar fazer a minha obra, é sair para poder pregar a palavra, é alimentar alguém. É isso que é buscar o meu reino? Eu perguntei isso para o Senhor, é isso? Porque se for isso, está tudo certo, eu estou fazendo. E o Senhor disse, não, buscar o meu reino é buscar a minha presença diária sobre a tua vida. E as demais coisas serão acrescentadas. Você vai sair para pregar a minha palavra, você vai sair para poder ajudar o próximo, você vai estar aqui no Ministério de Louvor, você vai estar ali no Ministério de Boas-Vindas, você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, você pode fazer N coisas. Mas primeiro tem que buscar a face do Senhor. E não é de qualquer jeito e nem de qualquer maneira. Não é nada disso. Primeira coisa, se limpar no sangue que é tão precioso. Eu digo lá que, Senhor, metade de uma gota. Não, Senhor, metade da gota já te limpa por inteiro. Impressionante quão poderoso esse sangue é. Mas isso tudo só se você deixar. E, para finalizar, Deus te chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu peço que os irmãos abram 1 Pedro 2, 9, 10. Cadê? Ó, perfeito. Não posso desfazer da minha Bíblia, não. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. E eu vou mais além. Você não conquistou só a misericórdia de Deus, você conquistou a graça dele, o bem não merecido. Você não merece, mas Deus derrama da graça dele sobre a sua vida. Ele é o Deus do impossível. Ele faz você andar sobre as águas. Ele era aquele Deus a qual ele abriu o mar. Quando chega no Novo Testamento, ele fala, não, vou fazer um milagre maior ainda. Qual é esse milagre? Anda sobre o mar. E é isso que ele faz. Ele é aquele que faz uma tempestade inteira ficar calma. Ele é aquele que troca o fardo contigo e pega o dele que é leve. Eu falei, Senhor, mas o teu é leve. O Senhor falou, claro que o meu é leve, eu não tenho nenhum. Por isso que eu vou trocar com você. Ele é aquele que te dá a paz que transcende o teu entendimento e o entendimento de qualquer um. Você está no olho do furacão, mas você só consegue ver coisas boas. Mas depende de onde você está botando seus olhos e a sua fala e os seus ouvidos. Preste atenção com quem você está andando, o que você tem escutado. Porque isso faz a diferença para entrar na sua nova Jerusalém. Porque a partir daí, nós somos seres influenciados. Influenciáveis também, principalmente eu diria. Então você faz parte do meio. Sim. Mas você pode fazer a diferença nesse meio. Jesus fez, ele andou com um monte de gente. Mas ele fez a diferença no lugar aonde ele passou. E aonde ele ficou. Ele era Deus, ele é Deus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Mas ele se despiu de tudo para descer entre nós, para falar assim para nós, olha, tem um reino esperando por vocês. Eu só vim aqui falar dele, mas aqui, ele é a tua nova Canaã. Então se agarra na sua nova Canaã, com força, com fé, com coragem, com ousadia para conquistar
este reino. Porque é esse que está à porta e está batendo todos os dias. Porque você não sabe a hora que você vai para o Pai. Para você ir para o Pai. E para essa nova Canaã que está te esperando. Não é sobre o físico. As promessas que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas essa é muito melhor. Essa é especial. Essa você tem que agarrar com toda firmeza e declarar que se não for por Ele e para Ele, não faz sentido. Não faz sentido. Se você vive, se você respira, é por Ele e é para Ele. Então, reveja aonde está a tua terra prometida e a tua nova Canaã. Amém? Pastor, posso orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Está aqui, Senhor, a tua palavra, Senhor Jesus, breve, Senhor Jesus, uma reflexão, Senhor. Para que os meus irmãos, assim como eu, Senhor, que fiquei ruminando essa palavra, e toda vez que eu olhava para a minha vida, eu falava, Senhor, como eu pude, Senhor Jesus, murmurar mais do que aceitar mais, Senhor Jesus. Como eu pude, Senhor Jesus, o tempo todo, Pai, estar lá querendo voltar para o Egito, Senhor, para a escravidão da qual o Senhor me deu liberdade, Senhor Jesus. A vida a qual o Senhor promete é com liberdade, Pai. É uma vida, Senhor, abundante, Senhor, na tua presença, Pai. É olhar para você o tempo todo, é sentir o Senhor o tempo todo, Pai. O que eu te peço, Senhor, entra na vida dos meus irmãos, ainda muito mais do que o Senhor tem falado, Senhor Jesus. Transforma, Senhor, cada um deles, Pai, para que todos nós, Senhor Jesus, sejamos um, Senhor Jesus, na tua presença, Pai, buscando o teu reino, Senhor Jesus, buscando, Pai, a tua justiça, não a tua justiça para poder declarar em cima dos nossos irmãos, Senhor, não, Senhor Jesus, é buscando a tua justiça para que o Senhor olhe para nós, Senhor, com um olhar de amor, Senhor Jesus, com esse olhar, Senhor Jesus, que só o Senhor tem, Pai, só o Senhor nos cura, só o Senhor, Pai, faz de nós pessoas diferenciadas, Pai, só o Senhor, não há outro, Senhor, que possa fazer, Senhor, a não ser o teu nome, o teu poder, Senhor, porque tudo é para ti, Senhor, tudo é sobre ti, Senhor Jesus. Se andamos sobre as águas, Senhor, é porque assim o Senhor nos chama, Pai. Se, Senhor Jesus, daqui sairmos, Senhor, para pregar a tua palavra, porque o Senhor nos chama, Pai. Oh, Senhor Jesus, não existe maior e nem menor no teu reino, como diz a tua palavra, Senhor Jesus. Quando o Senhor olha, Senhor, lá de cima, o Senhor vê tudo em unidade, Pai. Ah, Senhor Jesus, a tua casa, a tua noiva, que somos nós, Senhor Jesus, a qual o Senhor tem falado e tem clamado, Senhor, ao contrário, Pai, em vez da gente clamar a ti, Senhor, o Senhor tem se despido o tempo todo para vir ao nosso encontro, para falar conosco, para que a gente se endireite, Pai, e ande, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Não é mais sobre lei, Senhor Jesus, mas é sobre a obediência, Senhor, da tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, eu te engrandeço, Pai. Continua a falar aos nossos corações, Senhor, que o Senhor faça de nós, Senhor, vaso em tuas mãos, odres em tuas mãos, Senhor, para sempre estar recebendo vinho novo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém.